Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falsos testemunhos, honra teu pai e tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. O homem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas, o que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, celebramos com grande alegria a memória de São Pio X, que foi sacerdote, bispo, cardeal, papa, dentro do mês de agosto ainda, né? Lembremos, fizemos um compromisso de intensificar as orações pelos sacerdotes, pela vida religiosa, porque a liturgia de hoje, né, tanto a primeira leitura e o salmo, mostra-nos de que o povo suplicando e pedindo misericórdia, Senhor, misericórdia, nos dar bons pastores, e os juízes que ia à frente do povo, o povo então era cuidado. Agora, quando não tinha, eles eram abandonados. Então, São Pio X, que foi um grande pastor, exemplo de padres, né? Exemplo para todos os padres. E é uma certa alegria para nós, da Arquidiocese de Cuiabá, pelo fato de que foi no pontificado de São Pio X que a Diocese de Cuiabá foi elevada como título de arquidiocese. Então, né, nós somos ali, né, elevados como arquidiocese e como sede, né, metropolitana. Então, foi nesse pontificado de São Pio X. E São Pio X, ele que foi de fato um verdadeiro pastor, aprendeu que, né, como padre, a ver as realidades que mais precisavam os seus fiéis. Quando alguém pensa em São Pio X, cria-se às vezes um certo estereótipo e não vê que esse homem foi verdadeiramente pastoral. E o que significa que ele foi pastoral? Ele tinha um cuidado pela alma das pessoas e ele tinha um cuidado para as coisas de Deus. Vejam de que ele sabia casar muito bem o cuidado com os fiéis e o cuidado com as coisas de Deus. Ele estava preocupado, e aqui observe muito bem, ele estava preocupado com a cruz certinho, porque existe uma tendência moderna ou pós-moderna de fazer com que o homem siga somente na linha
horizontal da cruz. Viva aqui e você será feliz. Viva as coisas aqui, né? Horizontal. Vertical é assim. Então, viva esse mundo, né, horizontal e você será feliz. São Pio X, ele conseguiu viver, colocar as duas coisas, tanto ali no seu, né, serviço pastoral, enquanto padre. Ele foi pároco. E foi devido ele ser pároco que ele teve esse contato com a realidade. Vejam de que não é uma coisa, né, como alguns querem colocar, de que é uma certa teologia de sacristia. Não. Esse homem não tem teologia de sacristia nenhuma, não. Ele foi verdadeiramente padre, pároco. Ele quis realmente cuidar, mas tendo uma certa docilidade para ver o que realmente os seus fiéis precisavam. Então, o mundo pós-moderno quer, né, horizontal, quer só o vértice da cruz horizontal. E isto gera um grande problema. Isto gera uma grande dificuldade, porque se você quer ser feliz aqui, faça o que quiser, e tudo que Deus falou não tem sentido nenhum. Tudo aquilo que nosso Senhor falou, como hoje, que alguém pergunta, Senhor, o que é necessário para entrar na vida? Observa os mandamentos. Vejam de que o jovem, ou essa pessoa que aparece no Evangelho, queria não só ficar ali no plano horizontal. Ele queria entrar na vida. E que vida era essa? Ele não tinha vida, então? Ele sabia que existia uma vida a mais, uma vida superior àquilo. Ele, então, né, pergunta para o nosso Senhor. Jesus coloca os mandamentos. Quem vive somente aqui, horizontalmente, acha que os mandamentos são opressores. Acha que os mandamentos... Eu não preciso viver os mandamentos. Eu preciso aqui ter práticas boas, né? Várias pessoas às vezes falam, padre, eu preciso ser bom. Aí eu pergunto, ser bom em que sentido? Você quer ser um bom, né, cidadão? Você quer ser um bom pai? Ou você quer realmente ser bom para Deus? Você quer ser verdadeiramente bom dentro da igreja? E aqui, esse homem que aparece, ele que vê nosso Senhor exige um pouco mais dele, então ele sai triste. São Pio X, esse Papa que nós estamos celebrando, ele soube, né, casar todas as coisas. Tanto que o lema dele era restaurar todas as coisas em Cristo. É restaurar todas as coisas em Cristo, não em você, não na sua vontade, não do seu jeito. Ele, então, vendo essas realidades, vendo que os seus fiéis às vezes ficavam perdidos, porque, convenhamos, aqui, na época de São Pio X, existia uma certa doutrina que estava fazendo com que os fiéis se perdessem. Ele é bem conhecido por, né, defender ou melhor, para brigar contra o modernismo, né? O vírus do modernismo, a síntese de todas as heresias que começa a colocar que as coisas de Deus, as coisas da igreja, não devem ser levadas tanto a sério. Que na verdade o que vale é a vida aqui. Lembra, a vida horizontal. São Pio X, sabendo que isto gerava uma grande dificuldade, ele então empenhou em defender a doutrina católica verdadeiramente com os dois vértices, o vértice horizontal, mas principalmente o vértice aqui vertical. E como ele fez isso?
e como ele conseguiu de fato colocar para esses fiéis esse ensinamento, como ele cuidou verdadeiramente para com seus fiéis, para que eles não sucumbissem na doutrina errada do modernismo. Com duas coisas: com a comunhão e o ensinamento, estudando a fé. Se hoje vocês têm a possibilidade de comungar todos os dias, foi no pontificado de São Pio X que ele colocou, que favoreceu a prática da comunhão diária. Isso não era comum. Hoje, então, vocês comungam, tem como comungar todos os dias na Santa Missa, mas tem que também comungar em estado de graça. Porque é só entrar na fila e receber ali o corpo de Cristo, e se você não tem consciência de que é o corpo de Cristo, é só entrar na fila, e aqui, uma coisa, uma certa brincadeira, o povo gosta de entrar numa fila, viu uma fila, está entrando, Lembro que estava na jornada de 2013, o seminário, e andando lá, viram a fila que falaram que era para pegar o kit da jornada. Falou, tudo bem, vamos entrar na fila. Chegou lá na hora, não sabia por que era fila, e foi indo. Chegou que nem conseguimos pegar o kit para a jornada. Então, veja que precisa ter consciência do que vocês vão receber. A comunhão é, de fato, o corpo de Cristo. É a pessoa de nosso Senhor. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, ter consciência. Mas, também, nós vemos São Pio X fazendo e lutando contra o vírus do modernismo, mas o vírus do modernismo só vai, de fato, ser esmagado com uma coisa: a comunhão, a graça de Deus agindo em nós. Lembra, é graça. A comunhão é graça. O sacramento da confissão é graça. Por isso, é como se fosse sendo puxado cada vez mais para o alto. E também o dever de todo cristão de estudar a sua fé. Gente, é uma coisa horrível quando nós não temos fundamentos sólidos, coisas sólidas para nós nos agarrar. Se nós não temos isso, qualquer falsa doutrina, qualquer vento de, eu acho que é isso, você vai, e depois você dá com burro d'águas, você fica ali desolado. Mas quando existe verdadeiramente a doutrina, o ensinamento da igreja, quando nós estudamos verdadeiramente aquilo que foi revelado por nosso Senhor, não é uma questão de eu preciso conhecer para ser um bom cristão. Tudo bem, também, mas você precisa conhecer as realidades eternas, porque é isso que vai de fato fazer com que o seu coração seja preenchido. Nosso Senhor revelou as coisas eternas para nós. E nós precisamos conhecer. Nós precisamos conhecer os fundamentos da nossa igreja. Por isso, São Pio X, vendo essa realidade para os seus fiéis e para depois, sendo bispo, vendo a realidade dos seus párocos e padres, ele então escreve e faz um catecismo. Vocês podem encontrar em várias lojas aí, o Catecismo de São Pio X. E qual é a diferença? Não é o mesmo catecismo? Sim. Só que uma forma para que os fiéis gravem as coisas. Nos foi colocado que nós não podemos gravar as coisas. E aí eu pergunto, você sabe pelo menos o número de telefone, não o seu, mas de mais duas pessoas de cor? Você não sabe mais de nada.
Você não sabe nem o seu endereço. Você tem que colocar tudo gravado assim. E se você não tem essas ideias gravadas na sua cabeça, você vai meditar e vai rezar com o quê? Se você não tem ali, as ideias de quem é Deus, o que é a igreja, o que é os sacramentos, por que você está aqui, você vai para rezar e fica lá, no marasmo de ventos, vai e volta, sentimentos, e não reza. Veja de que se esse homem não tem um cuidado pastoral, eu não sei o que é cuidado pastoral então. São Pio X é verdadeiramente um bom pastor. Um bom pastor que cuidou das suas ovelhas. E se ele cuidou dessas ovelhas, ele quer também nos ensinar como nós devemos viver esses tempos de crise. Isso daqui era o modernismo. Hoje, nós não temos mais o modernismo. Nós temos coisas piores do que o modernismo. Nós temos a consequência do modernismo. Nós temos, infelizmente, sacerdotes, religiosos, pessoas que é bem vista ensinando, ou melhor, diluindo as coisas verdadeiras. Ora, para entrar no reino dos céus, nós temos que passar pela porta estreita. Largo é a porta daqueles que se perdem. Então, São Pio X, ele quer, de fato, nos ensinar, comungando, vivendo os sacramentos, tendo a graça de Deus, mas também estudando, conhecendo, nos alimentando da doutrina, a doutrina da igreja. Quando nós conhecemos, nós somos verdadeiramente livres. Livres e ninguém pode nos impedir. Que nesse dia que nós celebramos a memória desse grande homem que restaurou todas as coisas em Cristo, que nós possamos suplicar por nós, pela nossa paróquia, pela nossa diocese, pelo Brasil, por todo mundo, para que todos os sacerdotes tenham este zelo pastoral de ensinar, de educar, mas educar para o céu, restaurando todas as coisas em Cristo. Que São Pio X interceda por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.